Evidências limitadas de Jesus. Apesar da importância de Jesus de Nazaré para a história, surpreende muito saber que as evidências diretas sobre sua existência são mais limitadas do que se imagina. É curioso, não é? Em um mundo onde o cristianismo impactou tanto, as fontes históricas que mencionam Jesus diretamente são relativamente escassas. Isso se explica, em parte, por sua origem humilde e o fato de ele ter vivido em uma região pouco valorizada pelo Império Romano na época. Mas isso não significa que Jesus seja um mistério completo. Existem fontes que lançam luz sobre sua existência e importância, desde evidências arqueológicas até registros textuais. Por exemplo, você já ouviu falar no Ossuário de Tiago? Esse é um dos achados arqueológicos mais discutidos que podem ter conexão com Jesus. Trata-se de uma caixa funerária de calcário com a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Embora a autenticidade da inscrição seja debatida por especialistas, ela gerou um debate fascinante sobre as evidências físicas que ligam Jesus ao mundo real. E isso levanta uma questão instigante. Mesmo que não tenhamos objetos ou vestígios diretos dele, o impacto histórico de sua vida está presente em diversos aspectos ao nosso redor. Mas as evidências não param por aí. As fontes judaicas, como o Testemunho Flaviano, escrito por Flávio Joséfo, mencionam Jesus como uma figura histórica. Ainda assim, é preciso ter cautela, já que muitos questionam se o texto foi alterado ao longo dos séculos. Esse misto de mistério e revelação faz com que a busca por Jesus na história seja quase como um quebra-cabeça emocionante, onde cada peça nos aproxima de entender quem ele foi. E é exatamente isso que nos leva a explorar as evidências arqueológicas, um campo que pode parecer limitado, mas guarda seus próprios segredos. Evidências arqueológicas escassas. Quando o assunto é arqueologia, muitos esperam encontrar provas físicas diretas de Jesus de Nazaré, objetos que tenham pertencido a ele ou até mesmo seus restos mortais. Mas, como ele viveu em circunstâncias simples, é compreensível que tais evidências sejam praticamente inexistentes. Jesus não era um imperador romano, nem um líder militar, ele era um homem humilde, de origem judaica, que percorreu vilarejos pregando sobre o reino de Deus. Ainda assim, alguns achados arqueológicos, como o já mencionado Ossuário de Tiago, são fontes intrigantes que alimentam debates históricos. Outro exemplo fascinante é a Vila de Nazaré, onde Jesus cresceu. Escavações arqueológicas confirmam que Nazaré era uma pequena vila agrícola no primeiro século, habitada por poucas famílias judias. Detalhes como esses, ainda que indiretos, ajudam a compor o cenário da vida de Jesus. Imagine caminhar por ruas de terra batida, entre casas de pedra e campos de oliveiras, e pensar que esse foi o ambiente onde ele cresceu e aprendeu a ser carpinteiro. É uma conexão íntima com a história, não acha? Embora as evidências físicas relacionadas a Jesus sejam escassas, isso não enfraquece sua historicidade. Pelo contrário, torna tudo ainda mais fascinante. A falta de objetos não diminui o impacto da sua vida, mas coloca ainda mais peso nas fontes textuais e no contexto histórico. E é justamente através dessas fontes, tanto romanas quanto judaicas, que o quebra-cabeça começa a se montar, revelando mais sobre a figura que moldou o curso da história. Vamos explorar isso agora?